Olá pessoal, tudo bem? Essa semana temos mais uma dica do professor aí do Senai de Torres, que são conteúdos aí que são linkados com os nossos cursos de formação inicial e continuada. E essa semana eu vou falar de alguns cuidados e manutenções básicas que você pode fazer no seu sistema operacional para poder manter a sua máquina funcionando sempre aí com uma qualidade, uma velocidade melhor, né? Então são manutenções preventivas que usam ferramentas do próprio sistema operacional, tá? No caso aqui a gente vai falar do Windows e essas ferramentas se aplicam aí a toda e qualquer versão de Windows aí, Windows 7, 8, 8.1, 10, são ferramentas todas parecidas. Então a primeira parte aqui é a gente falar de o porquê que você vai fazer uma manutenção preventiva, né? Então, na parte do utilizando e cuidando do seu sistema operacional, você tem que entender que não é que você fez alguma coisa de errado e por isso você tem que fazer aí as manutenções preventivas. É o uso comum do dia a dia que vai fazer o seu sistema operacional em uso. O computador é como um carro, você simplesmente não usa. Você tem que usar e tem que cuidar. E poucas pessoas sabem disso. Às vezes as pessoas usam um computador todos os dias, a todo momento, sem parar, sem nunca fazer uma manutenção preventiva, e aí pode acontecer da máquina parar no momento que você mais precisa dela, né? Então a gente vai falar aí sobre a limpeza de disco, sobre a verificação de disco e sobre a análise e desfragmentação de disco. O disco é o disco rígido, né? Ou se for um computador mais moderno, também trabalha com as memórias aí, os SSD, que são de alta velocidade. E quando a gente está falando em disco é porque é a peça mais importante, é onde está armazenado todo o seu conteúdo, seus arquivos, o seu sistema operacional, tudo que você está usando no seu computador, né, está sendo armazenado em disco. Então, primeira coisa é você entender que quando você está usando o seu computador, navegando na internet, abrindo e fechando arquivos, instalando programas, qualquer tipo de ação, o sistema operacional, ele acaba gerando lixo, acaba gerando arquivos que não serão mais utilizados para você poder executar aquele trabalho. Então, um exemplo, você baixou um programa da internet, baixou um aplicativo da internet, e esse aplicativo, para instalar no seu computador, ele acabou gerando uma série de arquivos temporários que ficam armazenados no seu micro. Por muitas vezes, até ocorrem erros na instalação ou erros quando baixou esses arquivos, quando fez o download desses arquivos, e o próprio Windows já se recupera automaticamente, já existe um sistema todo que faz a verificação. Então o que acontece? Com o tempo ele vai acumulando isso aí, esses arquivos temporários. E isso acaba gerando um excesso de arquivo na memória, um excesso de arquivo que ele procura a todo momento, fica indexando e acaba deixando o seu micro por muitas vezes lento. Outra ação muito comum é quando você está usando o computador e ele pega um arquivo seu, às vezes de tamanho até grande, e quando está salvando no seu computador, ele acaba salvando isso em vários pedacinhos. Um disco rígido, gente, ele trabalha com uma velocidade muito maior do que a velocidade do sistema operacional. Então, quando a gente fala em disco rígido, tá? Ele é realmente um disco mecânico, tá? Tem algumas imagens aqui, ó, que vocês podem ver. E ele guarda todos os seus dados dentro desse disco. E o que acontece? Esse disco roda em altíssima velocidade, ele vai particionando o seu arquivo. Então, às vezes você fez o salvamento de um arquivo, só que ele gerou vários pedacinhos de arquivo, que quando você abre ele tem que juntar tudo e jogar na memória para mostrar, para executar esse arquivo.
Então isso é o que ele chama de fragmentação. Então uma das ações que a gente vai fazer aqui, que eu mostrei aqui na apresentação, é a desfragmentação. É quando você exatamente junta vários desses pedaços de arquivo para que ele execute de maneira mais rápida tudo junto. Então, o uso convencional do computador já ocasiona esse tipo de lesão no computador, esse tipo de dificuldade em trabalhar. Então acontece muito, como acontece com outros equipamentos como celulares e smartphones, é você estar usando, e aí um momento você fala, nossa, mas o meu equipamento, o meu computador está muito lento. E é exatamente isso que acontece mesmo. Ele começa a fragmentar tantos arquivos, aquilo que você mais usa, que ele começa a ficar lento para poder fazer o acesso. Então a gente vai também fazer desfragmentação. Eu até coloquei na ordem que serão feitas aqui as ferramentas, tá? Limpeza de disco primeiro, por quê? Tudo que você tem que não é mais útil no sistema operacional, todo aquele arquivo que é considerado lixo, será eliminado. A verificação de disco, o próprio sistema operacional já tem uma ferramenta que vai passar por toda a sua unidade, procurando arquivos danificados e também procurando danos físicos ao seu disco rígido. Se ele te der uma informação que você tem dano físico, é uma peça que você tem que trocar imediatamente no seu computador, tá? E aí, a análise e desfragmentação. Gente, são 3 ferramentas que às vezes, em algum momento, pode acontecer de você executar e ela demorar horas para executar por completo. Então eu vou mostrar aqui algumas, talvez a limpeza de disco eu consiga mostrar por completo. A verificação de disco, provavelmente não. É uma ferramenta que demora às vezes meia hora, 1 hora para executar por completo. E a desfragmentação é a mesma coisa. A desfragmentação, eu já cheguei a pegar equipamentos que o cliente, a pessoa usava há muito e muito tempo. E quando foi fazer a desfragmentação demorou mais de 15 horas para fazer todo o processo de juntar os arquivos e organizar. Toda vez que você for executar essas ferramentas, nunca as execute com pressa. Ah, vou fazer, se aparecer um trabalhinho eu vou parar no meio e faço outra vez. Não. Execute ela sempre com paciência, execute ela por completo sem parar no meio. Eu vou mostrar, vou parar aqui no meio, porque primeiro que já foi feito há pouco tempo essa ferramenta no computador. E segundo, que não dá tempo da gente ficar aqui mostrando todo o processo. Então são 3 ferramentas, tá? A primeira ferramenta, limpeza de disco, se você acessar aqui o meu computador, tá? Você vai abrir aí este computador, você vai ter aí as unidades e em 98% dos casos sempre a sua unidade principal é a unidade C, tá? Então pode ser pelo meu computador. Se você não tiver o meu computador, se você abrir aí o gerenciamento de disco do seu computador, então você tem aqui sempre no Windows 7, 8, você tem a parte do gerenciamento de disco, também você vai conseguir acessar lá. Se você vier aqui na bandeirinha do Windows, né, no botão iniciar, sempre com o botão direito em cima, você tem ali o explorador de arquivos, tá? Também você vai abrir o explorador de arquivos e vai conseguir acessar aí a sua aba do computador. Então, este computador, particularmente é o mais rápido e mais fácil, ele vai mostrar a unidade, tudo que está em uso. Se você clicar com o botão direito em cima, tá? Do seu C2 pontos, ele vai ter a opção ali de propriedades, tá? Então você chega na sua unidade, botão direito, propriedades. Você já vai ver de cara a primeira ferramenta do seu computador, que é o limpeza de disco. Nessa janela, chamada propriedades do C2 pontos,
Ele já vai te dar uma série de informações, quanto que está de espaço utilizado. Ele mostra ali um gráfico em rosca. Esse aqui é o Windows, tá? Versão 10. Se você tiver o Windows 8, ele vai mostrar o mesmo gráfico em pizza. O Windows 7 também. Ele te mostra o espaço em uso e o espaço livre. E já aparece o limpeza de disco. Então, quando você clicou em cima do limpeza de disco, ele já vai fazer uma análise no seu computador e vai te trazer tudo o que você tem que pode ser excluído do seu computador. Então eu vou clicar aqui no limpeza de disco. Olha lá, ele fez uma análise muito rápida. Isso é porque o meu micro está com pouco lixo, tá? Às vezes você clica no limpeza de disco, ele fica alguns minutos passando pelo processo até abrir a janela aí, ó, de limpeza de disco para C2 pontos. O nome Windows é porque é o nome que foi dado à minha unidade. E aí, ó, arquivos a serem excluídos. Tudo que você teve lá de programa baixado, arquivos temporários de internet, relatórios de erro, ó, eu vou selecionar, tá? Vai mostrando lixeira. Tem muitos usuários de Windows que não sabem, mas tudo que você exclui do seu computador, ele vai para lixeira. Então tem arquivos às vezes extremamente sigilosos e você queria excluir para que ninguém nunca mais tivesse acesso. E quando você exclui ele a primeira vez, ele joga para a lixeira do Windows. E aí você limpa a lixeira. Funciona como a lixeira da sua casa. Você pega lá o lixo, junta no saquinho e o dia que passa o lixeiro você descarta definitivamente. Então é a mesma coisa aqui com a lixeira do Windows. Então sempre com o cuidado de verificar se ela está selecionada. Então aqui no arquivos a serem excluídos, ó, eu selecionei todas as possibilidades, todos os arquivos que ele me permitiu. Mas professor Denani, eu posso excluir todos esses arquivos? Sim, tudo isso é seguro que você exclua. A não ser que tenha algum arquivo seu na lixeira, que você possa se arrepender e queira restaurar, e aí você não excluiria a lixeira. Mas eu sempre recomendo a selecionar todas as possibilidades. Então aqui é o seguinte, ele já está me dando que terá 788 megabytes de arquivos limpos. Então aqui, ó, selecionei tudo. Quando eu clicar no OK, ele vai me fazer a limpeza desses 788 megabytes. Esse eu vou deixar ele fazer por completo. Cliquei no OK. Ele está perguntando se você tem certeza que deseja excluir permanentemente. Tá? Isso não irá danificar nada no seu sistema operacional e você já vai ganhar um espaço no seu computador. Então, excluir arquivos e aí ele começa a fazer a limpeza. Essa limpeza, gente, quando você tem um computador há muitos anos em uso e nunca limpo, pode demorar horas. Eu já peguei micros, lá, já fez a limpeza e terminou rapidamente. E aqui no disco, se a gente tivesse anotado exatamente o espaço usado e livre, você ia ver que aumentou os 788 MB. Eu já peguei equipamentos com 5, 6 anos de uso sem nunca ter feito uma manutenção. Quando você vai fazer a limpeza de disco, existe lá 30, 40 gigas de lixo para poder excluir. Então a primeira ferramenta já foi executada, que foi a limpeza de disco. Então, por que eu fiz na ordem, né? Eu mostrei aquela ordem. Tudo que era lixo agora já foi eliminado e eu não vou precisar de verificar o disco ou fazer desfragmentação de lixo. Por isso eu fiz a limpeza em primeiro lugar. Agora eu vou fazer a segunda parte, que é a verificação de disco. Nessa mesma janela de propriedades do Windows, você tem aqui, tá, o ferramentas segurança, tá? Olha lá, ó. São as ferramentas que estão dentro aqui da unidade C2 pontos. Então, dentro do ferramentas, ó, vou clicar.
Ah lá, e aqui aparecem as duas outras ferramentas que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, verificação de erros. Segundo, otimizar e desfragmentar unidade. O Windows 10 e o Windows 8.1 já utiliza esse nome otimizar e desfragmentar. O Windows 7, os antigos Windows Vista, XP, se alguém ainda for trabalhar com essa versão de sistema operacional, é a mesma ferramenta e ela chama apenas desfragmentar, ok? Então, ó, verificação de erros. Quando eu clicar aqui, ele já vai me fazer uma prévia e ele já está me dizendo, ó, que não é preciso verificar essa unidade, porque os nossos equipamentos aqui estão sendo verificados toda semana. Porém, se o seu não aparecer essa mensagem de não é preciso, ele vai mesmo assim liberar para você o verificar unidade de qualquer forma. Então, precisando ou não precisando. Se eu clicar no verificar unidade, ele vai agora verificar se tem erros na unidade, tanto de arquivos de sistema, como defeitos físicos no seu disco. Então, eu vou clicar aqui e ele vai começar a fazer uma verificação. Essa verificação é uma verificação que demora, olha lá, ó, já começou com 17 minutos, caiu para alguns segundos, e agora ele vai ajustar o tempo ali, ó. Então ele começa vários passos de verificação. Vamos ver se será passos rápidos. Eu vou deixar acabar a verificação. Se ele encontrar algum erro que ele não arrumou, ele vai te mostrar o relatório. Se não, ele faz a verificação e fala que seu disco está com a saúde ok e que finalizou. Olha lá. Ele fica variando ali o tempo entre 1 minuto e 30. Em algumas versões do Windows, ele vai mostrar um mapinha, passo 1, passo 2, passo 3, mas a ferramenta é exatamente a mesma. Como vocês observaram aí, a ferramenta vai demorar alguns minutinhos aí, 2, 3 minutinhos até ir a mais. Então eu vou cancelar essa verificação do erro, não tem problema, ainda mais que o meu disco ele falou que não tinha nenhum tipo de problema, porque ele está sempre sendo verificado. Mas de novo a dica, hein? Quando você for fazer na sua casa, não fique parando a ferramenta no meio, deixa ela executar por completo, ainda mais você nunca fez isso, tá bom? Então eu vou clicar, ah lá, só porque eu falei ele já terminou. Unidade verificada com êxito. Então o Windows verificou corretamente a unidade e nenhum erro foi encontrado, ok? Se você clicar em mostrar detalhes, ele, se tiver algum detalhe, algum erro no mapa dele, que ele fizer a verificação, olha lá, ó. Ele me mostra aqui os erros que ele achou. No caso aqui ele não achou nenhum tipo de erro, fez toda a verificação, tá? Então não precisa fazer mais nenhum tipo de... Deixa eu fechar aqui. Então, primeira parte aí, você já viu a verificação de erros, que fica ali no conjunto ferramentas na unidade C. A última ferramenta, que é a mais demorada das três, que é a otimização ou desfragmentação de disco, tá? Então, ó, eu vou clicar ali em otimizar, tá? Deixa eu dar o zoom aqui, para ficar mais fácil. Otimizar. E aí, ó, ele já faz a verificação, ele te mostra as unidades que você tem no seu equipamento. Ele mostra a última verificação, olha lá, os C2 pontos. A última verificação foi no dia 5/9, ou seja, semana passada, por isso que está com status até ok. Mesmo sendo passado no dia 5/9, ele me mostra que 2% da unidade está fragmentado, ou seja, tem arquivos que estão partidos. Estaria perfeito o seu computador se ele mostrasse ali 0% fragmentado, como mostra na outra unidade aqui, ó. Mas nós estamos verificando o nosso disco rígido. Então, no seu computador, por exemplo, de casa, pode ser muito provável que ele só mostre a primeira unidade ali, os C2 pontos. Então aqui, ó, se eu clicar no analisar, ele vai me atualizar esse status.
Se eu clicar no otimizar, ele já vai fazer a análise e já vai fazer a desfragmentação. Então eu vou clicar aqui no analisar para a gente ver o que ele vai dar de status. Olha lá, está fazendo uma verificação e manteve o mesmo status. Quando eu clicar no otimizar, olha lá, ele começa a fazer ali um status atual, começa a passar o percentual. Passo 1, tudo ok. Também é uma ferramenta que deve passar rápido aqui, por conta que foi utilizado, foi passado, como você viu na semana passada. Essa, gente, é muito importante quando você for fazer, você nunca fazer no momento em que você vai precisar de usar o computador. Porque quando ele está fazendo a desfragmentação, ele está trabalhando com dados dentro do disco e juntando essas informações. Imagine se você estiver fazendo uma desfragmentação e, por exemplo, o seu computador desligar, você bater o pé na tomada e desligar, tiver um dia chuvoso, cair um raio, piscar energia, ele desligar, você corre grande risco do seu sistema operacional até parar de funcionar. Então é uma ferramenta que não é difícil de executar, eu vou repetir os passos daqui a pouco, mas é sempre muito importante você fazer as ferramentas num momento bem tranquilo do uso do computador e fazer as ferramentas num momento também que esteja com o clima legal, não tem ninguém perto para te atrapalhar o passo a passo. Você vai poder depois ver esse vídeo aí, né, nas nossas mídias sociais aí a qualquer momento, para lembrar a ordem. Pode ver que ele já está no passo 4 aí, está chegando no final, e aí você consegue fazer os passos a passo aí, todo na sequência, sem nenhum problema. Eu vou esperar mais um minutinho, vamos ver se o passo 4 passa rapidinho, e quando ele terminar, ele deve lá dar o status de 0% fragmentado. São 5 passos, se não me falhe. Quando você usa o Windows 7, por exemplo, ele não mostra passo a passo, ele mostra todo um percentual geral fazendo no disco. Se você pegar versões mais antigas ainda, ele mostra até o disco, ele trabalhando com as informações. E o Windows 10 e o Windows 8 é mais simples, mais fácil até de você utilizar, só mostra o percentual do passo a passo ali. Vamos deixar ele terminar aí o passo 5, está chegando aí bem próximo ao fim. Se você olhar aqui embaixo o meu, olha, está agendado para passar uma vez por semana. Você pode, se você gostou muito das ferramentas e quiser agendar, né, também para fazer essa verificação automática. Eu sempre falo para todos, isso aqui faz parte do curso de informática básica aqui do Senai Torres. Isso não é o tipo de ferramenta para você fazer todo dia, toda semana, não. Isso aí é para você fazer uma vez por mês. Se você usa muito o computador uma vez cada 15 dias, já vai ajudar muito. É necessário isto por conta do uso cotidiano, não precisa ser nada específico. Olha lá, chegou no processo 100%. Então, se você for fazer esse tipo de ferramenta, não precisa fazer todo dia, não. Se você usar pouco computador, uma vez por mês, você vai perceber uma melhora muito legal, muito significativa na aplicação no seu computador. Vamos ver se ele termina aqui agora o 5º passo. 100% desfragmentado. Olha lá, agora ele está consolidando, fez toda a verificação, todos os passos ele verifica, depois faz a consolidação aí do processo. Ele vai demorar um pouquinho aí, tá, gente? Eu vou parar esse processo. Vou clicar aqui no parar, ó. Pronto. Olha lá. E o status ele já atualizou, ele já está dando agora 0% fragmentado. Então, a ferramenta aí, ó, já até atualizou. Vou fechar aqui a ferramenta. Vou fechar aqui o local onde ele estava armazenado. E vou só mostrar o passo a passo para você entrar nas 3 ferramentas novamente. Para a gente fechar aí as dicas.
Então, se você já tiver o ícone do Este Computador aqui na tela, né? Se você pegar o Windows 7, chama Meu Computador. Se você pegar o Windows 8, o Windows 10, chama Este Computador. Então, se você abrir o Este Computador com 2 cliques, tá? Ele já aparece aqui as unidades. Se você tiver a sua pasta com o seu usuário, né, aqui, que nem o meu usuário aqui chama instrutor. Se você também abrir o usuário instrutor ou a sua pasta com o seu nome, você tem lá no Este Computador, ó, tá? O C2 pontos. É a mesma coisa. Você abrindo o Este Computador, ó, botão direito em cima da unidade C, propriedades. E pronto, você chegou naquela janela das propriedades. Primeira ferramenta, limpeza de disco, tá aqui. Aba ferramentas, você clica na aba ferramentas, você tem lá o verificação de disco e o desfragmentar. Então, essa é a ordem legal para você fazer os 3. Limpa o disco, verifica o disco, desfragmenta o disco. 3 ferramentas que tem em qualquer sistema operacional. Pessoal, fora as ferramentas que o Windows já te oferece, se você procurar aí, você que gosta de usar umas ferramentinhas mais complexas, você tem, por exemplo, na internet uma ferramenta chamada CCleaner. O CCleaner, por exemplo, além de fazer limpeza de arquivos lixo, aí ó, é uma ferramenta que você vai encontrar muito comum aí, ó, CCleaner. É uma ferramenta free e você pode também fazer a limpeza do registro. Mas, professor Denani, o que é o registro? Então fica aí num próximo capítulo, tá? Você que quiser pesquisar, o CCleaner é uma ferramenta que ajuda na limpeza. Existe CCleaner até em versão para mobile, para celular. São ferramentas aí bem legais. Então, a dica da semana, ela mostrou aí 3 ferramentas básicas do Windows para você poder manter a saúde do seu sistema operacional em dia. Muito fácil, tá? Se você quiser conhecer outras linhas de curso aqui do Senai de Torres, é só acessar o nosso site. Se você procurar no Google lá, Senai de Torres, vai aparecer o nosso site. Tem aí o nosso Facebook, nosso Instagram também para você poder seguir, tá? Então, muito obrigado aí por ter acompanhado a dica e qualquer dúvida estamos à disposição. Até, tchau, tchau. Para o Senai, o futuro é feito de educação e inovação. O Senai São Paulo é o maior formador de mão de obra qualificada do Brasil. Atua na busca pelo aumento da produtividade do trabalhador brasileiro e da competitividade da nossa indústria. Para isso, mantém 92 escolas, 74 unidades móveis e 16 faculdades, onde oferece mais de 1.500 cursos livres de aprendizagem industrial, técnicos, superiores e de pós-graduação, com 70% de gratuidade. Todos eles fortemente conectados com as demandas do setor privado, atendendo desde as microempresas até as grandes indústrias. No total, temos quase 1 milhão de matrículas todos os anos, sem falar no trabalho de inclusão com a formação anual de 8.000 alunos com deficiência. Nossos alunos sempre se destacam no pódio da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Com foco em alavancar a competitividade da indústria, o Senai mantém 3 institutos de inovação e 8 de tecnologia, que criam soluções sob medida para empresas de todos os portes. Além disso, mantém programas como a Indústria Paulista Mais Competitiva, que fornece assessoria para a melhoria do processo produtivo. O Senai também é referência mundial na assistência a empresas que buscam a transição para a Indústria 4.0, sem falar em iniciativas como o UpLab, uma aceleradora de startups de hardware. Tudo isso comprova a vocação do Senai São Paulo para a educação e para a inovação. Saiba mais sobre o Senai São Paulo em nosso site e acompanhe o que fazemos em benefício do país pelas nossas redes sociais.